Olá, boa noite, meninas. Sejam todas muito bem-vindas a mais um Happy Hour da Estética. Sejam todas muito bem-vindas. Oi, Aline. Boa noite, Ana. Adriana também tá aqui. Hoje nosso assunto será sobre melasma e inflamação. Por que essa inflamação ocorre aí no nosso corpo? Então, já vai deixando aqui o seu comentário aqui embaixo, vai fazendo suas perguntas que eu vou respondendo ao longo da live. E já me fala aqui também de que cidade você está assistindo minha live. Qual a sua cidade? Já coloca aí pra mim. Coloca embaixo de que cidade você está assistindo minha live. Aline, que cidade você é, Aline? Já coloca aqui embaixo que cidade você está assistindo minha live. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. A Ana de Diamantina, Minas Gerais. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele Dulso, sou especialista em saúde integrativa e em melasma. E também eu ensino profissionais da saúde e da estética a ensinarem aos pacientes de vocês a ter uma pele muito mais bonita e desinflamada. A Dri tá no Rio de Janeiro, na capital, né, Dri? Dri, me conta aí como que tá a sua pele, depois de muito tempo aí que a gente fez o tratamento. Márcia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Márcia. Para quem não ouviu, nosso tema de hoje, nós iremos falar sobre melasma e a desinflamação. Por que nosso corpo passa pelo processo inflamatório e depois, né, com o tratamento adequado, a gente vai conseguindo uma melhora aí na nossa saúde e vai desinflamando. A Aline é de Itaporanga, né, Aline? Sergipe. Isso mesmo? Então, já vou perguntar aqui para vocês, alguém consegue me falar aqui o que é inflamação? Quem consegue me falar o que é inflamação? Alguém consegue me falar o que é inflamação? Isso, acertei, Aline. Então, a inflamação, também chamada de processo inflamatório, né? É um processo... Isso, Ana. É algo de errado, né, com o nosso corpo. Mas falando, né, de uma forma mais clara, mais ampla, né, para as pessoas entenderem, a inflamação é um processo inflamatório, também é chamado de processo inflamatório, que acontece no nosso sistema de defesa, no nosso corpo. É quando o nosso corpo é invadido por células de micro-organismo que sofrem algum tipo de lesão. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Uma queimadura, por exemplo, né, é um processo inflamatório. A gente está vendo ali em tempo real. Alguém já se queimou aqui? Quando a gente se queima, nem que seja lá, a gente está fazendo uma comida, tá lá na cozinha, né, a Ana que mora sozinha, por exemplo, né? Eu também não moro só, mas quem cozinha sou eu. Então a gente pega lá, por exemplo, num cabo de alguma panela, digamos de ferro, né? E a gente se queima. Ali gerou um processo inflamatório, porque tem uma vermelhidão. Faz sentido? Estão conseguindo entender? Então esse é um processo inflamatório. Então, por exemplo, quando alguém corta o dedo, é um processo inflamatório, né? Quando os homens, né, jogando futebol, as mulheres, né, por exemplo, jogando vôlei, alguma outra atividade, torce o tornozelo, o punho, ali é gerado também um processo inflamatório. Oi, Nívia, seja muito bem-vinda, boa noite. Então, ali é gerado um processo inflamatório. Então, com o nosso corpo é a mesma coisa. E esse nome, né, vem do latim, que fala inflamare. Esse nome vem do latim. E aí, o que significa inflamação?
significa atear fogo, né? É como eu falei, gera um processo, né, de vermelhidão, né? Um processo, né, que gera um calor no no corpo, né? No nosso rosto, por exemplo. Ali é um processo inflamatório. E o nome, como eu falei, né, ele é sugerido, já que essa vermelhidão e esse calor, né, vem muitas vezes junto com inchaço ou com uma dor. E resulta, né, numa infecção ou numa lesão. Tá bom o áudio? Estão conseguindo entender? Entrou agora entrou um filtro. Saiu. Então, isso é chamado de lesão, né? E de processo inflamatório. Então, são evidências do processo inflamatório ativo, tá? Da superfície da pele. Então, semelhante a esse processo, pode gerar uma infecção se a gente não tratar. Vocês estão conseguindo entender? Saiu o filtro já, né, Ana? Pra mim saiu. Faz sentido pra você? Faz sentido pra vocês o processo inflamatório? Então, com o nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente não cuida, né, do nosso corpo, né, do nosso templo santo, ele vai adoecendo e vai inflamando. Por que que a gente fala tanto, né, dessa nossa condição do melasma, dessa condição aí de saúde, né, de pele? Porque nada mais é que é um processo inflamatório gerado por nós mesmos, né? Como eu sempre falo, por conta da má alimentação, por conta de escolhas erradas, né, de alimentos que a gente não deveria comer, né? Porque vai no sol, muitas vezes, né, com o paciente adoecido, né, em fase de adoecimento, com o paciente muito inflamado. E aí a gente fica com medo. Nossa, será? Porque isso acontece comigo também. Nossa, eu vou à praia, vou ao sol, será que as manchas não vão, né, sair, não vão ficar mais evidentes? E aí, quando a gente vê que a gente vai ao sol, consegue ir ao sol e as manchas não ficam evidentes, é porque nós não estamos inflamadas, né? Então, isso acontece comigo toda vez que eu quero ir ao sol, né? Eu falo sol assim, ir na praia, que, por exemplo, eu vou na academia todo dia, quase todo dia. E aí, eu ando quase 4 quilômetros ida e volta. E é com sol, mesmo que seja o sol da manhã, eu levo o sol no rosto. Então, se eu tivesse, né, com uma inflamação muito alta, porque tem vários níveis de inflamação. Nós todas, né, estamos um pouco inflamadas, porque não existe a inflamação zero, não tô inflamada, né? Às vezes não. Uma unha fraca é um tipo de inflamação. A queda capilar é um tipo de inflamação, mas tem os níveis de inflamação. Então, se eu fosse para academia todo dia, como eu vou, né, quase 4 quilômetros ida e volta, se eu tivesse inflamada, esse meu melasma já teria saído, já teria ficado mais evidente. Consegue entender? Faz sentido para vocês? Então, tem vários níveis de inflamação. A gente tem que cuidar da nossa saúde para que essa inflamação, de uma hora para outra, ela não sai explodindo o nosso corpo e esse melasma fique mais evidente. E aí, como que acontece? Então, a Ana tá perguntando aqui, como que eu sei, né? Como que eu sei? Oi, Mi! Seja muito bem-vinda, Michele! Prazer ter você aqui na live. A Ana tá perguntando como que eu sei que eu estou inflamada. E aí, como eu estava falando, Ana, existem vários tipos de inflamação. Então, se a paciente está, né, com refluxo, é um tipo de inflamação, né? Toda vez que ela come, ela fica com refluxo, vontade de vomitar. Se ela tem muita gastrite também, né? Se ela vomita, o estômago fica com queimação. Se você tem as unhas muito fracas, né? Cabelo cai demais, tudo assim, demais, é um início que você está inflamada. Por exemplo, a menstruação, até indo para a área da Michele, né? Ovários policísticos, miomas, menstruação desregulada, o paciente está inflamado. Tem uns níveis de inflamação. Qualquer dia desse eu vou soltar lá no meu Instagram
um teste que a gente tem para fazer, né? Níveis de inflamação. Como que o paciente está? Aí tem os níveis, né? Se tá baixinho, se tá mais alto, se tá muito inflamado, que é bem legal de fazer também. Já vou pedir para vocês compartilharem de novo aqui a live, né, para os profissionais de saúde e de estética que precisam desse tipo de informação, saber dos tipos de inflamação que nós temos no corpo, né, como que é adquirida essa inflamação e como acontece a inflamação, né, e compartilhar também com as pacientes que precisam tratar o melasma de dentro para fora, né, para melhorar essa inflamação do corpo. A Mi tá falando, esse teste é incrível, a gente leva um susto quando vê o resultado, isso mesmo. Eu fiz, tá? Eu fiz um tempo atrás, uma amiga me mandou e ela não acreditou no meu resultado, porque não deu inflamação, não deu alta, tava num processo bem rigoroso, tratando, né? E aí, quando eu fui fazer esse teste, ela fez, não acredito, Dani, você tem que estar mais inflamado, tipo assim, eu queria que a minha inflamação desse de médio para alto. Eu falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu tô tratando, na época eu tava fazendo, né, o detox hepático, tava com dieta e tudo mais, então meu nível de inflamação deu quase nada, bem baixinho. Vou fazer de novo pra ver. E aí, como que acontece a inflamação do nosso corpo? Alguém consegue me falar como que acontece a inflamação? Alguém pode falar? Então, vou falar aqui para vocês, tá? A inflamação, ela pode ser definida, né, como um conjunto de alterações bioquímicas que acontecem no nosso corpo, né? Bioquímicas, fisiológicas, imunológicas, em resposta ao estímulo agressivo do nosso corpo. E na resposta da fase aguda, né, como eu falei, existem alguns tipos de inflamação. Claro que vou falar isso em outras lives, porque quando a gente fala de inflamação, o assunto é um pouco mais extenso. Então, em resposta na fase aguda de uma inflamação, ocorre logo a fase de agressão. É quando há o aumento do fluxo sanguíneo e a permeabilidade vascular. É assim que acontece, o que ocorre a inflamação, né? Então, isso está muito ligado, a fase da inflamação, ao nosso intestino, né? Para variar, o nosso intestino. Então, o intestino, como eu sempre falo aqui, é conhecido como o nosso segundo cérebro. E qual que é a finalidade? A finalidade do trato digestivo é absorver todos os nutrientes presentes nos nossos alimentos, em tudo que a gente comeu no dia anterior. E eu sempre falo, isso é uma parte muito importante, né, no sistema imunológico. Então, cerca de 70% a 80% do nosso sistema imunológico estão relacionados no nosso intestino. Então, é a primeira barreira entre o mundo externo, né, e o nosso eu, que é o nosso mundo interno. Por isso que é muito importante, eu sempre volto a falar, aquilo que a gente escolhe para comer, né? Por exemplo, a Ana tá aí, né, na faculdade, vai na cantina e pega uma Coca-Cola e um enrolado de salsicha. O que é que a Ana tá trazendo pro corpo, pro templo dela, né? Então, é muito importante você escolher a sua alimentação. Como que você vai ter um intestino saudável, né? Um intestino que funciona se você não se alimenta bem. Se seu sistema imunológico não tá legal, né? Se você acorda tarde, não faz atividade física, se você pula o café da manhã e já vai direto pro almoço, né? E depois do almoço, sei lá, muita gente dorme a tarde inteira e acorda 18 horas. Então, a gente precisa, de certa forma, né, ter uma regra, né? Tomar o café da manhã no horário que tem que ser, almoçar de meio-dia a 1 hora, né? Fazer um lanche sim saudável, fazer um jantar. Claro que depende da dieta, né? Que a profissional, a nutricionista passe para o paciente, né? Tem uma ceia, né? Uma fruta. Então tem que respeitar o nosso corpo, né? A gente tem que respeitar o nosso templo. Então, um intestino não saudável, como eu sempre falo,
ele não vai proporcionar a absorção adequada dos nutrientes que a gente comeu na noite, no dia anterior, como eu falo, né? Ele pode causar uma série de deficiências e sintomas indesejados no nosso corpo. E vai deixar também as toxinas e os componentes, e eles podem disparar no nosso sistema imune. Ou seja, resumindo, né? Aquilo que eu falei, a gente tem um dia inteiro para comer, tomar um café, fazer todas as refeições. Se a gente não se alimenta bem, o nosso corpo, que é uma máquina super inteligente... Alguém me ligando aqui. O nosso corpo, que é uma máquina super inteligente, não vai conseguir trabalhar direito e não vai conseguir mandar informação para eliminar as toxinas. Ou seja, a gente dorme, o nosso corpo continua, né, feito uma engrenagem, trabalhando, e aí não vai conseguir eliminar tudo de manhã quando acorda. Ou seja, se a gente não come, não se alimenta direito, né, aquele alimento vira um bolo lá no intestino, do nosso intestino, e ele não produz o que é necessário, não vai para a corrente sanguínea. Então, com isso, a gente vai gerando diversas doenças, né, digamos. Então, a Ana tá perguntando por que o cocô, né? O cocô dela está sempre diarreico. Isso que eu tô falando mesmo, Ana. Você tá perdendo as proteínas. Então, todas as proteínas do seu corpo, você tá perdendo. Tudo que você comeu tá passando reto aí no seu intestino. Você tem que olhar a sua alimentação, que você, né, tem colocado dentro do seu corpo. Ver se você não tá com alguma intolerância alimentar, desbiose, né? Se você sente refluxo. Então tem que olhar primeiro, né, o que tá comendo, fazer um teste para ver se você tem alguma intolerância, né, a glúten e a lactose, para poder ver o que tá acontecendo aí nesse seu intestino. Com certeza pode ser um intestino, né, permeável. E aí, quando a gente não alimenta direito, a gente pode adquirir diversas, né, patologias, até patologias mesmo, diversas doenças. Pode evoluir por uma doença autoimune, né, intolerância alimentar, como eu falei, alergias, e vai desequilibrar todo o nosso sistema hormonal, né? As mulheres sabem que como isso é difícil, né, para poder tratar a nossa pele, né, deixar a pele mais bonita, né? Porque, claro que o melasma hormonal, em muitas pessoas, faz sentido. Não para todo mundo, mas quando a gente tem um déficit, ou então os nossos hormônios, né, estão totalmente descompensados, a pele vai sujando e vai manchando. Então, para a mulher é muito importante sempre estar fazendo exame, né, acompanhando como que tá essa parte dos hormônios. Então, toda a produção do hormônio, né, impacta imensamente na qualidade de vida, né, principalmente nós mulheres. E tem um potencial de ação aí. A Adri tá falando, é verdade, a alimentação já melhorou o meu intestino. Adri, eu lembro, a Adriana que tem um nome chique, eu sempre falei que o nome é nome de rica. Eu fui atender a Adri lá no Rio de Janeiro, presencial. Atendi ela e outra paciente na época, e quando a Adri me falou da alimentação dela, eu fiz, tipo assim, né, fiquei assustada, né, a Adri era uma paciente que comia, né, Adri, me fala aí, comia hambúrguer, que chegava do hospital, a Adri é enfermeira, e aí comia hambúrguer, comia pizza, comia o que tava aí, ligava fast food, né, era mais simples, mais fácil, né, Adri, e aí a Adri no início, né, achou difícil o tratamento, e depois tem até um depoimento dela no meu Instagram. Depois a Adri foi aos pouquinhos e mudando a alimentação, porque não tem jeito. Não adianta passar só um produto para a pele do paciente, porque corpo inflamado, a pele vai sujar mais rápido, uma vez que a gente sabe que melasma, infelizmente, a gente controla o melasma. Mas quando a gente começa a descuidar, né, da saúde mesmo, a pele vai manchando, né? Tem que ter um controle, infelizmente tem que sempre estar acompanhando, fazendo exame de sangue.
olhando a alimentação, que a alimentação, eu sempre falo, a alimentação é de 80% a 90% no tratamento. Então, é comer feijão e arroz mesmo, é incluir proteína, se o paciente é vegano, suplementar, porque não pode faltar, né, essa parte da proteína no paciente. Tem que comer mais saudável. Claro que a gente pode sim comer um fast food de vez em quando, comer a pizza. Pois era, viciado em doce. E aí, você falando aí, viciado em doce, tem muito a ver, Dri, com o intestino, né? Claro, tem muito a ver com as bactérias ruins do intestino, né? As bactérias têm necessidade de doce. Então, quando... também acontece comigo, tá? Eu também sou filha de Deus. Claro que nós mulheres, quando a gente tá menstruada, a gente sente mais vontade de comer um doce, um chocolate, né? Mas eu, por exemplo, eu procuro desparasitar, pelo menos, assim, tô meio que fugindo do assunto de hoje, mas tem tudo a ver. Então, eu procuro desparasitar 2 vezes, pelo menos, ao ano, né? Porque quando a gente tá com muita vontade, mulher, né, de comer doce, pode ter certeza aí que são, né, os parasitas no nosso corpo. E aí, os sintomas a gente sabe que é náusea, coceira no ânus, né? Muita vontade de comer doce. Então, por isso é importante a desinflamação. Pois é, Ana, tem que fazer além da desinflamação, tem que cuidar aí do intestino. Tem que cuidar do intestino. E aí... como que acontece, né, a permeabilidade intestinal? Não sei se vocês já ouviram falar, né, no aumento, né, que chama leaky gut, tem esse nome, e aí que é um dos primeiros sintomas de inflamação, e algumas bactérias e toxinas, né, que ficam aí no nosso intestino, né, que não são digeridas, aquilo que eu falei, né, e os resíduos vão vazar para o intestino, e depois vazam para a corrente sanguínea. Então, vai desencadeando uma reação imunológica. Então, por isso eu sempre falo, tudo começa no intestino. Oi, Beth, seja muito bem-vinda. A Cris também entrou, bem-vindas. Então, assim, tudo começa na alimentação, no intestino, porque tudo que a gente faz errado, né, vai sair no nosso corpo, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tinha acne, e já aconteceu de uma paciente, por exemplo, começar a fazer o tratamento do melasma comigo, e lá no primeiro pilar do tratamento, a gente vai desinflamando e cuidando, desinflamando o corpo, detoxificando. Então são coisas naturais que só vai melhorar. Eu atendo pacientes que com 15 dias já conseguem, né, ver, menos de 15 dias. O paciente já até no grupo, ela falou que 10 dias estava de tratamento, já conseguiu ver uma melhora. Então não tem como dar acne ou qualquer outro sintoma. Só que a paciente com menos de 15 dias disse que o rosto dela encheu de acne, né? E perguntou se o que eu tinha passado dava acne. E eu fui explicar que não, fui explicar que a acne na mulher adulta realmente é um processo inflamatório. E fui conversando com ela, conversando com a paciente, né? Pra tentar saber por que eu tava com acne, se ela não tinha, né? Se ela não tinha casos de acne, se a pele dela era muito limpa mesmo, né? E ela foi falando que antes, né, de fazer, olha só como a parte emocional também é importante. Antes dela entrar para o tratamento, ela teve um estresse muito alto, muito grande no trabalho dela. E aí casou perto da menstruação e ela disse que comeu muito chocolate. Olha só a importância da gente investigar, né? Investigar, claro, tudo que acontece na vida do paciente, né? O antes, né? Por isso que a gente fala da epigenética, o que aconteceu lá atrás e o que vem acontecendo. Por isso a gente sempre pergunta, né, pro paciente. A gente pergunta, o paciente começou a tratar, a gente pergunta se tá fazendo tudo certinho, se tá tomando os manipulados, né? Se tá fazendo exercício, que é muito bom, exercício não só pro corpo, pra cabeça. Então, a importância do acompanhamento, porque a paciente achava que era o manipulado que eu passei pra ela, e até um creme que eu passei também, porque a pele dela era muito ressecada, né? Pra poder tratar, ajudar. Ela achou que era o creme também. O Edmilson, seja muito bem-vindo.
E aí, depois que a gente foi investigar e conversar, ela viu que esse processo inflamatório da acne dela foi devido, sim, né, o estresse muito grande que ela havia passado e estava passando ainda. E aí, ela comeu muito chocolate também e virou realmente uma bomba. Mas depois, ao longo do tratamento, essas acnes foram sumindo. Vocês estão conseguindo entender? Tem alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta que eu deixei passar? Não? Então, pessoal, é isso. Falei hoje um pouquinho sobre o processo da inflamação, né? Como que acontece, só revisando aqui para vocês, tá? Eu falei um pouco o que é inflamação, como que acontece, né, o processo inflamatório no nosso corpo, como que a gente consegue tratar. Obviamente, a gente precisa passar, né, por uma consulta avaliativa bem específica, para a gente ver as necessidades de cada pessoa, o que é que cada paciente precisa. A gente consegue, sim, desinflamar o corpo, ter uma melhora nessa saúde, tá? A gente consegue tratar, né, a desbiose, consegue tratar o intestino preso, consegue ter uma alimentação mais adequada para o paciente. Claro que quem faz cálculo alimentar é somente a nutricionista, tá? Não tô aqui pisando no sapato de ninguém. Eu sempre indico para as minhas pacientes procurarem sim um profissional nutricionista, que é muito importante. Procurarem também psicólogo, porque faz parte do tratamento quem tem melasma, tá? Mas aqui eu tô falando da inflamação e a desinflamação como um todo, porque eu também trabalho nessa parte. Então eu atendo pacientes no Brasil quase todo, em 3 países diferentes. Então eu trabalho com desinflamação, não só com melasma. Por exemplo, às vezes o paciente está com queda de cabelo, unha fraca, unha muito ressecada, né, com aspecto envelhecido. Então eu consigo trabalhar esse paciente para que ele desinflame e melhore o aspecto da pele, né, o cabelo pare de cair e todo o corpo, né? Então, assim, não é só para quem tem melasma. A desinflamação é para qualquer disfunção de saúde. Por exemplo, eu tô com os meus hormônios descompensados. Claro que quem passa tratamento hormonal, né, eu como profissional de saúde estética, eu consigo sim, né, suplementar meu paciente. Mas quem trabalha, né, com químico, né, com chip, por exemplo, é somente profissional médico. Mas eu consigo ajustar, dependendo de como tá os hormônios do meu paciente, né, eu consigo sim melhorar e dar um ajuste na parte hormonal. Então, por isso que a importância da gente ter um intestino saudável, de um corpo desinflamado, né? Porque tudo, como nossa pele reflete como o corpo está. Então, se o paciente está com a pele, né, muito suja, com muita acne, muito melasma, o paciente está cheio de olheira, pode saber, né? Tô com muita olheira, o paciente não toma muita água, não tá tomando água suficiente, né? Não é só falta de sono. Claro que muitas vezes que a gente tem muito paciente que trabalha na parte da tarde, da noite, né? Mas a gente precisa cuidar do corpo como um todo, né? Nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, se a gente não cuida do corpo, ele vai dando sinais e a gente vai adoecendo. Queria agradecer imensamente vocês que estiveram aqui na live comigo, né? Esse é um assunto também que a gente precisa falar mais, porque vai muito além do melasma, né? Corpo inflamado é um corpo adoecido, né? Corpo desinflamado é corpo saudável, é pele bonita, viçosa. Então a gente precisa sim cuidar da saúde como um todo, é muito importante. É muito ruim, né? Olhar no... Não tem como, né? Às vezes eu saio assim, vou para os lugares e bato o olho assim na pessoa, falo, meu Deus, se eu pegar essa pessoa para poder ajustar a saúde, né? Porque muitas vezes a pessoa tá com cheio de melasma. Eu sei que eu consigo ajudar, tá cheia de acne, né? E aí, a pessoa acha que tem que passar creme pra ficar bem. Não, precisa melhorar a alimentação, precisa desinflamar, precisa tratar realmente a causa de dentro para fora. Então, a gente tem que mudar essa visão dos profissionais hoje de saúde, de passar somente creminhos
para a pele do paciente. Creminhos é só a cerejinha do bolo, é só no final, né? Se a gente passa só creminhos para o paciente, né, esse melasma ele fica gritando e muitas vezes ele volta muito pior. Então eu quero agradecer muito vocês por estarem na live comigo até agora. Muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, pode deixar lá no meu direct. Vou estar voltando em outras lives, falando também, né, mais sobre a desinflamação e como acontece esse processo. Muito obrigada, tenha uma ótima noite e até breve. Beijo.